Olá! Neste vídeo, nós vamos completar o tema PNL, recordando brevemente o que é a programação neurolinguística. Vimos que a PNL estuda o cérebro, como ele funciona, como criamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos estados emocionais e comportamentos. Ter autoconhecimento e gestão sobre nossas emoções é importante em todas as áreas da nossa vida. Na PNL, temos pressuposições e técnicas que podemos comparar a uma receita de bolo. Nos ensina o passo a passo da aplicação de conceitos específicos para obtermos os resultados específicos. Exemplo meio simplista. Se eu quero fazer um bolo de fubá, não adianta eu usar farinha de trigo ou de mandioca. O resultado jamais será um bolo de fubá. Então, se eu quero mudar um conceito que não esteja correto ou que traga dor, sofrimento, eu vou usar uma técnica específica para este problema. A PNL tem vários pilares. Entre eles, nós podemos citar: o primeiro pilar é você. O segundo são as pressuposições, que vamos nos estender daqui a pouco. O terceiro é o rapport. O rapport é quando nos conectamos com outra pessoa, criando entre nós um clima de harmonia e entendimento perfeito. Há várias maneiras de estabelecer um rapport, porém o assunto é muito extenso e talvez valesse uma aula, o rapport. Então, nós não vamos nos estender nele agora. O 4 é o resultado. A palavra fala por si só. É o resultado que obtemos das ações que nós fazemos através das técnicas da PNL. O 5º é a flexibilização, que seria a capacidade de adaptação. Quanto mais flexível nós formos, mais chances de atingirmos os nossos resultados. Se formos intransigentes, dificilmente chegaremos num bom termo do problema. O 6º é a acuidade sensorial, que é a capacidade de observar, de sentir o ambiente e a energia à nossa volta. Vamos falar agora das pressuposições. Pressuposições são crenças fortalecedoras sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo em que vivemos. Elas servem também como orientação de convivermos.
das pressuposições é que o mapa não é o território. Vamos explicar isso melhor. Mapa não é território, pode ficar meio confuso. Mas o mapa é a representação que temos da realidade. É como a realidade, como nós vemos a realidade. E o território é exatamente a representação da verdade absoluta. É a representação da nossa realidade. É como eu vejo alguma coisa ou como você vê. Um exemplo de mapa não é território é que o território é fiel à realidade. E o mapa, é subjetivo. Nós é que o interpretamos. A ideia mapa, se tem de algo, então não é o retrato fiel da realidade. Por exemplo, quando se ouve uma voz no telefone e a gente não conhece a pessoa, nós logo imaginamos como ela deve ser. O dono dessa voz deve ser alto, baixo. Nós idealizamos a pessoa daquela voz. Isso seria o mapa. É aquilo que nós pensamos que a pessoa seja. E quando a conhecemos, ela é completamente diferente. Esse é o território, é a realidade. Um outro exemplo bem simples é a criança quando está brincando. Se ela cai, a gente logo observa se machucou, né? Mas se nós corrermos para ela, ela vai fazer um escândalo tremendo. Ela vai chorar, ela vai dizer que está machucada, ela vai fazer uma confusão danada. Agora, se ela cai, a gente simplesmente olha para ela, ela vai levantar e vai continuar a brincar. É diferente daquilo que a gente imaginou, não é? Se ela não está machucada verdadeiramente, não há motivos para que a gente faça aquele alvoroço. Nossa, coitadinho, caiu. Então, este é um dos exemplos. E a pessoa no telefone é tão comum, não é? A gente imaginar essa pessoa e, ao conhecermos ela ser o oposto daquilo que nós imaginamos. A segunda pressuposição. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazer também. Se eu sei fazer, vamos de novo no bolo, qualquer um de nós, qualquer um de vocês, podem também aprender a fazer o bolo. Se a gente pode fazer um concerto qualquer um que veja e tenha interesse pode fazer igual. Então, qualquer um pode fazer o mesmo desde que tenha
vontade de aprender. O nosso corpo e a nossa mente são partes de um mesmo sistema. Nós não podemos separá-los. Eles são conectados. Mente e corpo são só um. Já estamos na quarta pressuposição. As pessoas possuem todos os recursos de que necessitam. Todos nós temos capacidade e recurso para fazermos aquilo que quisermos fazer. Eu não sei fazer isso. Sabe, o recurso está aí dentro de você. Basta apenas você deixar que ele aflore. Você vai encontrá-lo. A quinta pressuposição: é impossível não se comunicar. Não é verdade? Ninguém vive completamente só, sem ter contato com um outro ser humano, seja do mesmo condomínio, da mesma rua, do mesmo bairro, do mesmo grupo religioso. Enfim, é impossível nós não nos comunicarmos. A comunicação é parte inerente de todos nós. A sexta pressuposição é que o significado da comunicação é a reação que você obtém. De acordo com aquilo, a forma como você comunica um fato, você recebe a reação correspondente. Se você faz um drama para comunicar algo, você vai receber uma reação também dramática. Então, toda a comunicação, da forma como nós fazemos essa comunicação, nós teremos uma reação igual a que nos comunicamos. A sétima pressuposição: todo comportamento tem uma intenção positiva. Ninguém age com intenção negativa. Todos nós agimos para acertar. Nem sempre acontece de acertarmos, mas todos nós agimos para acertar. As pessoas, a oitava pressuposição, as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas naquele momento. Às vezes, elas não têm muitas escolhas em uma situação. Então, elas escolhem a melhor opção dentro daquele quadro que se apresenta para ela naquele momento. A nona: se o que você está fazendo não funciona, mude. Faça diferente. Faça outra coisa. Vamos agora citar algumas técnicas da PNL. São inúmeros, nós vamos citar algumas. Como eu já disse anteriormente, a PNL é um assunto vasto. E isto que nós estamos apresentamos na primeira e agora na segunda parte, é apenas um apanhado geral
do que seria a PNL. Então, nós vamos agora para algumas técnicas da PNL. Uma das mais importantes técnicas da PNL é o switch. Ela é uma estratégia que nós usamos para mudar uma emoção, um pensamento ou um hábito indesejável e lhe dar um novo direcionamento. O segundo é a metáfora. Ela utiliza figuras de linguagem para realizar, desculpem, comparações conscientes ou inconscientes. Todos devem estar se lembrando da história do elefante, que pequeno não conseguia se libertar, se conformou com sua vida e ficou preso a uma estaca fina e extremamente fácil de arrancar. Ou a do ratinho, que lutou e conseguiu chegar ao seu sonho maior, que era ver o mar. Temos também a ressignificação. A ressignificação é a mudança, é mudar como nós enxergamos um fato ou acontecimento. Eles podem nos parecer negativos. Então, o que fazemos? Devemos pensar em como poderíamos mudar isso, para que ele possa se tornar um fato positivo ou tornar-se um recurso a nosso favor. Vamos usar como exemplo as seguintes frases. Eu sou mandão demais. Se você ouvir isso, vai soar negativo aos seus ouvidos, não é? Sou mandão demais. Agora, se você ouvir da seguinte forma, você deve ser bom em conduzir uma reunião, mudou completamente o contexto da frase. De mandão, ele passou a ser um ótimo comandante de uma reunião. Por quê? Porque ele tem posição, ele tem mais força de liderança, né? Aí já muda o contexto e parece um elogio, né? Bom, então vamos para mais uma ferramenta da PNL. Ela se chama Frame Shifting. Ela é uma técnica utilizada na PNL que possibilita traçar uma perspectiva em relação ao seu problema. Quando estamos muito focados naquele problema, ele toma proporções gigantescas. E temos uma visão dele maior do que nós mesmos. Ele se torna maior do que nós. Com esta técnica, nós conseguimos colocar no papel a proporção exata que o problema tem na nossa vida. Se compararmos este problema a outras coisas, ele vai nos parecer bem menor e principalmente, começarmos a focar na solução. Quanto mais focarmos na solução, melhor. Ele vai ficando menor
cada vez menor, pois a solução é a resposta. Quando focamos na solução e achamos a resposta, achamos o resultado, a ação que temos que ter em relação ao problema, ele se torna nulo. Nós o eliminamos. E depois de solucionado, nós vemos que a sua exata dimensão, ele não era tão grande quanto nos parecia, não é? Temos também a autossugestão. A autossugestão fala por si, não é? Principalmente ao nos deitarmos, primeiramente, agradecermos por tudo que nós temos. Tudo, exatamente tudo. A cama, o travesseiro, o alimento, os talheres, pelas coisas mais simples, que geralmente a gente nem dá valor, não é? Estão ali, a gente usa e não dá valor. Mas são coisas que nos foram concedidas, que nós conquistamos. Depois de agradecermos, focarmos em nós, em repetirmos que somos prósperas, que somos ricas, benevolentes, lindas ou lindos, não é? E assim nos empoderarmos. A autossugestão consegue erguer a nossa autoestima. E quanto mais autoestima tivermos, melhor nós seremos. E uma das técnicas mais poderosas é a ponte ao futuro. E ela é bem simples. Você imagina algo que quer. Pode ser um carro novo, por exemplo. Então, você vai imaginar esse carro ou uma casa nova. Você vai imaginá-la da forma que você quer. E vai imaginar você no futuro, já dentro desta casa maravilhosa que você idealizou ou do carro dos seus sonhos. Você vai imaginá-lo no futuro, imaginar-se no futuro já de posse deste bem, como se o seu desejo já tivesse sido concretizado. Usem e abusem da ponte ao futuro. Um caso verídico é do chamado Homem Milagre, o senhor Morris Goodman. Ele era um empresário muito bem-sucedido e pilotava o próprio avião. Em 1981, em uma viagem de negócios, o seu avião deu pane e ele caiu. Sobreviveu, porém com o pescoço quebrado, a medula espinhal esmagada, todos os principais músculos do corpo destruídos, além de inúmeras fraturas. Os médicos disseram que ele jamais, desculpem novamente, os médicos disseram que ele não poderia nunca mais andar, desculpem novamente, andar,
falar ou fazer qualquer outra coisa. Teria que se alimentar por sonda e teria um tempo de vida muito curto. Seria, aliás, a única função que ele ainda tinha era o movimento dos olhos, o piscar dos olhos. Quando os médicos disseram a ele que não havia mais jeito, ele viria a vegetar, não conseguia respirar, se alimentar ou mover sequer um músculo, a não ser os olhos, ele estabeleceu com os médicos uma espécie de comunicação pelo movimento do olho. E ele disse aos médicos que ele sairia do hospital andando. Uma pessoa praticamente, vamos dizer, semi-morta, disse aos médicos que sairia do hospital andando. Então, todos os dias, não lhe restava outra alternativa, porque ele não poderia se mover, ele não poderia fazer nada. Ele praticava a ponte ao futuro e se imaginava saindo do hospital andando. E ele foi praticando esta ponte ao futuro, ele foi melhorando, foi algo totalmente inédito para os médicos, até o dia em que ele saiu do hospital andando, sem qualquer ajuda. A sua força, a sua fé e as projeções, as pontes ao futuro, ele foi melhorando e saiu conforme ele disse que sairia, andando. O Dr. Deepak Chopra disse que somos as únicas criaturas da Terra capazes de mudar a nossa biologia através daquilo que pensamos e dos nossos sentimentos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Um surto de depressão pode arrasar o seu sistema imunológico. Então, apaixonar-se ao contrário pode fortificá-lo tremendamente. Apaixonar-se cada vez mais por si mesmo. E nós vamos finalizando este vídeo com uma frase exatamente do Morris Goodman, que é também conhecido como o Homem Milagre. O homem torna-se aquilo que ele pensa. Até mais. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.